Senhora Jams, finalmente trazendo mais um maravilhoso vídeo pra você. E hoje eu irei falar sobre uma das famílias mais polêmicas e mais misteriosas que existe. E eu estou me referindo à família Butterfly de Star vs Forças do Mal. Star vs Forças do Mal é um desenho sobre uma princesa chamada Star, que faz parte de uma família real que governa um lugar chamado Milne. E a Star é uma garota bem extrovertida, porém bem maluca da cabeça às vezes, e gosta sempre de estar em uma aventura. Então, seus pais, quando perceberam isso, eles decidiram enviá-la pra Terra. E aqui na Terra ela conheceu o Marco Dias. Então os dois se tornaram amiguinhos e juntos eles partem para várias aventuras que envolvem magia, diversão ou traumatizante também. Agora, uma coisa que eu sei é que esse desenho é bem controverso pela comunidade e muita gente não gosta dele, mas eu particularmente amo muito esse desenho, por mais que ele realmente tenha algumas coisas que dá pra debater, mas ele é um dos meus favoritos. E hoje eu vim falar sobre a primeira linhagem da família Butterfly. Por quê? Porque sim. Até onde eu entendi, o Glossary, que é esse cara aí, que ele é bem poderoso, foi quem criou tudo isso. Eu me refiro à mágica, à linhagem Butterfly, porque a primeira coisa que ele fez foi pegar um chocado de uma desconhecida com outros desconhecidos que acabaram de chegar, e ele simplesmente colocou lá um pouquinho do líquido da magia e tem um melhor cidreiro. E pronto, virou uma varinha mágica, uou, e deu pra essa desconhecida. Ele falou, você pode fazer mágica agora. É isso? E tem uma tempestade vindo, é melhor vocês se abrigarem no tronco. Sim, eles realmente fizeram isso, esses desconhecidos, e isso virou um feriado que seria o Natal em Milne. E bom, meio que eles descobriram Milne. Eu falo isso entre aspas porque já existia monstros morando lá. E é aí que começa essa intriga entre os monstros e os milnianos. Mas ainda não está na hora de falar sobre isso. Depois desse resumo completamente horrível, agora sim vamos para as rainhas. Tic-tac, o relógio fala, mas secretas são suas energias. Skywinnie, Rainha das Horas, é a única capaz de quebrar suas magias. Uma coisa que você, meu caro amigo ou amiga, deve saber ou lembrar é que antes da Skywinnie, tinha outras 26 rainhas antes dela, mas infelizmente elas são desconhecidas. E a primeira que teve apareceu no desenho, porém ela também é desconhecida. Então a gente sempre começa pela Skywinnie mesmo. Skywinnie é uma das rainhas mais fortes e mais respeitadas que conhecemos. E ela tem toda uma estética de tempo e relógio, pois ela é a Rainha das Horas, como já foi dito antes. E ela não é a primeira rainha Butterfly. A gente não tem registro das outras rainhas, porque a querida da mãe dela deixou o primeiro livro de feitiço ser queimado. Cara, em vez da mãe dela salvar o livro de feitiço, ela salvou uma revista. Mas falando da Skywinnie e seus feitiços, sempre eram relacionados ao tempo, como adiantar 10 minutos, congelar o tempo e até repetir ele. Mas acredito que na repetição não daria pra, voltar por muito tempo. Na Era das Rainhas Antigas, onde ela poderia ter salvado o primeiro livro. E que eu me lembre, não tem o feitiço de viajar no tempo, tipo Miraculous do Coelho, sabe? Ele era só um menino, mas podia sonhar. Assim é triste o destino de Justin, o herdeiro que não iria reinar. Justin, o incalculado, filho da Skywinnie, que não conseguiu o trono para si, pois o legado Butterfly é só para as mulheres. Eu particularmente queria ter visto como seria o reinado dele, mas infelizmente a gente não poderá saber disso. Até no capítulo dele não tem muita coisa e nem muito feitiço. Eu acho que no máximo uns 3 ou 4 feitiços que até que eram interessantes. Eu, por exemplo, acho que ia ser legal fazer um cavalo ter asas. O Justin não era um dos mais fortes e nem um dos mais carismáticos. Se bem que a mãe dele também não era tanto. Mas nunca se sabe, né? Afinal, o Justin era um gênio da matemática. Esse foi o maior ponto forte dele. Porque nos atributos das rainhas de Butterfly, o do Justin mostra que ele não era um dos mais fortes. Porém, na matemática ele era 20 mais. Ou seja, ele era muito inteligente. E pra quem não sabe, nos atributos, o máximo é até 20. Então, sim, ele era bem inteligente na matemática. E é um ato que eu realmente queria ter pra mim. O que é triste é que a mãe dele o apoiava e queria que ele fosse rei. Mas quando ela soube que isso não poderia acontecer, ela foi e conversou com seu filho, que ficou triste, mas abriu mão de seu livro e de sua varinha para sua futura irmã que iria nascer. Contextualizando aqui, a Skywinnie estava grávida de uma menina, que logo seria a próxima rainha. Solária, a escultora de monstros.
Um castelo invadido é um herói que nasce com um poder tão forte quanto o aço. Ajoelhe-se perante ela e a força esmagadora a ela empunhará. Rainha Solária, a escultora de monstros, foi a rainha mais cruel que teve e também uma das mais fortes, e seu reinado pode ser resumido em mandar qualquer monstro de F. Ela nos é mostrada no episódio da 4ª temporada, se eu não me engano, e ela era sempre corajosa, porém ela não tinha misericórdia quando se tratava de lutar contra alguém, especificamente um monstro. Acho que a única pessoa que ela seria mais carismática seria sua própria filha, a Eclipsa. Eclipsa, rainha de Milne, que se casou com um Milniano, mas escolheu um monstro como seu amor e pra longe de Milne fugiu. Com certeza a Eclipse é uma das mais que o fandom gosta, porém na série ela não é tão amada por muitos, tendo até essa parte do livro trancada e apelidada como Capítulo Proibido, e não só pelo fato dela usar magia negra, mas também por causa que no livro não tem só o feitiço de cada rainha, mas também sua biografia e o que elas fizeram, e no caso ela se apaixonou por um monstro e fugiu com ele pra ficar juntinhos. Eclipse também é uma das mais fortes e... Nossa, agora que eu reparei que eu falei o nome dela todo enrolado. Eclipse também é uma das mais fortes e também bem diferente de sua mãe, que queria dar um fim na nação dos monstros enquanto ela já amava um. Porém, as duas tinham um relacionamento bom. Até porque a Eclipse era ainda uma criança, se eu não me engano, quando ela ainda estava com a mãe dela. E ela mesmo disse que quando perdeu a mãe dela, ela não era tão mais velha quanto a Lua na idade da Star, sabe? 14 anos. E até a Solária ensinou um feitiço pra Eclipse que nunca foi escrito no livro. Feitiço esse que se chama... Ele... Na verdade, não tem o nome. É isso. Ele é conhecido como feitiço sem nome. Ou feitiço sem necessidade. Que bizarramente é muito forte e perigoso também. Mas, cara, quando a Rainha Eclipse foi fazer esse feitiço, eu simplesmente quase chorei. De tão bonito e estranho que é. Bom, agora seria parte de eu falar da Festivia, porém, como eu disse, eu só ia falar da primeira linhagem, e pra quem não sabe, a Festiva não é filha legítima da Eclipse. Mano, não é possível que eu não consiga falar o nome de uma das rainhas mais fortes. Mano, Eclipsa. Mano, não é Mortandela, é Mortadela. A filha da Eclipse é, na verdade, a Meteora, que foi trocada com a Festiva ainda bebês, mas a Eclipse não sabia disso porque tava congelada, né? E o main child do marido da Eclipse é um Milniano, não estou falando do marido monstro, e sim do Milniano. E a alta comissão mágica não queria de jeito nenhum uma monstrinha como rainha, como futura rainha de Milne. Então, eles fizeram essa troca de bebês. E eu amo falar essa palavra. Porém, eu acho que, por um lado, isso foi bom, porque se não fosse isso, a gente não teria as outras rainhas, tipo a Star, a Lua e essas coisas. E também o ciclo só se repetiu, afinal a primeira rainha era só uma humana aleatória e sei lá, né? Em alguns casos não é necessário você ser da família Butterfly para usar varinha, isso já nos foi mostrado. E sobre a minha opinião dessa família, bom, ela é bem neutra, porque ao mesmo tempo que é algo encantador, incrível, mágica, eles também não são os mocinhos. Até porque, né, esse todo o preconceito com o monstro, tirando a Eclipse e o Príncipe Justin, né? Sim, o Príncipe Justin também não tinha esse negócio com monstros. Se eu não me engano. Eles não tinham esse preconceito aí com monstros e tal. Já o resto, meio que deveriam não, né? Eles tinham, se eu não me engano. Como assim deveriam ter isso? Nada a ver isso aí. Isso nem faz parte do desenho pra dizer algo assim. E mesmo se fizesse, você, obviamente, estaria do lado dos monstros. Yay! Esse vídeo tá me deixando maluco. Então é bem neutro, assim, algo sobre a família Butterfly. E já avisando que, infelizmente, eu não tenho os livros do desenho, então por isso que eu não sei de muita coisa, assim. Mas enfim, obrigada por assistir, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Tchau!